Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal da Connect Think sobre Integromat. Meu nome é Wellington Casas, responsável pelas integrações aqui do canal. E no vídeo de hoje a gente vai estar falando sobre Data Stores e como usar eles em um cenário. Mas antes disso, então não esqueça de deixar o seu like, de comentar aqui embaixo se você tem alguma dúvida ou alguma sugestão e de se inscrever no nosso canal para ajudar a gente na divulgação. Então, bora pro vídeo. Então logo de início, você já consegue ver que aqui a gente tem um módulo do Data Store. Afinal, para que serve e como a gente usa esse módulo aqui dentro do Integromat? O Data Store ele é uma ferramenta interna então, do Integromat, que é utilizada para armazenar dados dentro do nosso cenário ou transferir esses dados de um cenário para outro ou para quantos outros cenários a gente quiser. Ou seja, o funcionamento dele então é similar a um database. A seguir, então, eu vou mostrar aqui alguns exemplos de como usar e como configurar esse Data Store. Primeiro exemplo, então, a gente vai ter uma planilha do Google Sheets e a gente quer buscar informações nessa planilha e armazenar essas informações no nosso Data Store. A planilha em questão é essa daqui, a gente tem duas colunas de nome e e-mail, e a gente tem 3 linhas de informação. Então vamos configurar nossa planilha. Ela já está configurada. Vou mostrar para vocês como que ela fica. Ok. O limite aqui eu coloquei para 3, porque nós temos 3 linhas de informação lá. E agora vamos configurar o nosso Data Store. Antes de configurar o Data Store, a gente tem que criar uma estrutura de dados para a gente conseguir armazenar esses dados dentro do nosso Data Store. Então vamos adicionar uma estrutura de dados. A gente vem aqui e clica em adicionar novamente. E como lá a gente tem dois campos, que é o nome e e-mail, a gente adiciona esses campos aqui. Nome, um campo tipo texto, e e-mail, texto também. Ok, só salvar. E ok, já criamos a nossa estrutura. Então agora só configuramos o campo nome com o campo nome da planilha e o campo e-mail da estrutura de dados com o campo e-mail da planilha. Damos um ok e vamos rodar o cenário para ver o que acontece. Tivemos 3 operações e a princípio deu certo. Como que a gente vê agora as informações que a gente tem dentro do nosso Data Store? A gente vai clicar aqui e vamos em Browse. Vai abrir uma página e nessa página então vai mostrar todas as informações que a gente tem armazenadas no nosso Data Store. No caso, as 3 linhas de informação de nome e e-mail, e aqui ele acabou gerando uma key para cada informação. Para que a gente vai utilizar essa key? Se a gente quiser atualizar, se a gente quiser deletar, pegar alguma linha de informação, então a gente pode usar diretamente o valor dessa key aqui. A gente também tem a capacidade de adicionar dados manualmente. Como que a gente faz? Clicamos em adicionar, colocamos um nome, e um e-mail. A key a gente não precisa colocar. Se a gente não colocar nada, o próprio Integromat ele já vai gerar uma automaticamente. Então, vamos salvar e ok, nosso campo foi adicionado. Então agora a gente vai para o nosso segundo exemplo. No nosso segundo exemplo, a gente vai pegar aquela informação que eu adicionei manualmente no nosso Data Store e a gente vai gravar aquele nome, aquele e-mail na planilha que a gente extraiu os dados. Então vamos configurar. Agora a gente vem aqui em Data Store e a gente seleciona o módulo Search Records. Esse módulo aqui, então, ele vai procurar a informação que a gente quer dentro de uma lista de dados que a gente tem dentro do nosso Data Store. A gente não vai precisar criar uma estrutura novamente, porque a gente já criou anteriormente, a gente só seleciona ela, My Data Store. E aqui nos campos de filtro, a gente vem aqui, seleciona a coluna Name e colocamos igual ao nome que a gente adicionou, que foi Thiago. Damos um OK. Primeiro módulo já configurado, vamos configurar agora o módulo do Google Sheets. A gente só tem então que selecionar o campo, correlacionar o campo nome do Data Store com o nome do Google Sheets e o e-mail do Data Store com o e-mail do Google Sheets. Ok, os campos já estão relacionados, a planilha já está configurada, só dá um OK, salvamos o nosso cenário e rodamos para ver o que acontece. A princípio correu tudo bem, vamos dar uma olhada na nossa planilha. E o nome
e o e-mail do Thiago, eles foram adicionados, conforme a gente queria que acontecesse. Então agora vamos para o nosso terceiro e último exemplo. E nesse nosso exemplo, a gente vai pegar uma informação do nosso Data Store e a gente vai atualizar aquela informação, a gente vai alterar ela e no segundo momento, depois a gente vai deletar essa linha de informação. Como que a gente faz isso? Primeiro, a gente seleciona dos módulos do Data Store, a gente seleciona o módulo Search Records, que vai procurar qual linha de informação a gente quer trabalhar. Então aqui em filtro a gente vai selecionar a coluna nome e a gente vai selecionar o Thiago. A gente vai querer alterar o nome dele. De Thiago a gente vai colocar Thiago Silva. Aqui em Data Store a gente vem e seleciona o módulo Update Record para atualizar um registro. Selecionamos o nosso Data Store e do nome a gente pega um nome Silva. Pronto, o nome dele será atualizado para o nome que já existe lá, que é Thiago, e a gente vai adicionar um Silva no final. Ok, mas agora a gente vê que como campo obrigatório a gente tem a key, né, o ID daquela informação no Data Store. Então a gente vem aqui e só faz a relação. Por isso, então, a obrigatoriedade também desse campo Search Records, que a gente precisa ter a key daquela informação. Damos um OK, salvamos o cenário e vamos rodar para ver o que acontece. O cenário rodou, a princípio o nome foi alterado. Vamos verificar e ok, nome alterado de Thiago para Thiago Silva. Campo que foi enviado em branco, não aconteceu nada e ok, primeira parte do nosso terceiro exemplo foi concluída. Então agora a gente vai querer deletar a linha de informação do nome Thiago Silva. Então a gente troca o módulo daqui, tira o update e a gente agora seleciona o delete a record, Data Store e selecionamos a key que a gente quer deletar. Mas só que agora o nome não é mais Thiago, o nome é Thiago Silva. Damos um OK, salvamos o nosso cenário e rodamos para ver o que acontece. E a princípio deu certo. Vamos abrir o nosso Data Store e ok, a linha com o nome Thiago Silva e seu e-mail foi excluída. Além dos módulos então que eu mostrei para vocês, existem alguns outros aqui. Vamos ver quais são. A gente tem o módulo Check the Existence of a Record. Esse módulo aqui, então, ele vai verificar se uma informação qualquer ela existe dentro do nosso Data Store. Se existir, ela vai nos trazer um resultado booleano, ou seja, verdadeiro ou falso. Se existir, ela nos traz verdadeiro, e se não existir, ela nos traz falso. Por exemplo, nesse último exemplo, a gente deletou o nome Thiago Silva do nosso Data Store. Se eu usar esse módulo Check the Existence of a Record procurando pelo nome do Thiago Silva, então ele vai nos trazer o resultado falso. Mas se eu procurar, por exemplo, pela informação do nome Pedro, João ou Wellington, então ele vai nos trazer um resultado verdadeiro. Além dele, então a gente também tem o módulo Count Records. Esse módulo aqui, ele simplesmente vai contar quantos registros existem no nosso Data Store. No nosso caso ali, como a gente deletou um, então o resultado seria 3. Os nomes Wellington, João e Pedro. E também a gente tem o módulo Delete All Records. O que esse módulo faz? Esse módulo, como o nome dele já diz, ele vai deletar todos os registros que a gente tem no nosso Data Store. Se eu não preciso mais daqueles registros, eu quero limpar tudo, eu utilizo esse módulo e ele vai deletar tudo. Ok? Esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Espero que você tenha conseguido aprender como utilizar o Data Store e como configurar ele. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no nosso canal. E se você tiver alguma dúvida sobre o vídeo de hoje ou alguma sugestão, deixa no comentário aqui embaixo. Muito obrigado e até a próxima.